O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa solenidade de Pentecostes, nós precisamos nos lembrar de uma catequese dada pelo Papa Paulo VI, no ano de 1972, em novembro, lá na Praça São Pedro, quando o Papa Paulo VI se questionava qual era a maior necessidade da igreja. Ele fez por diversas vezes esse questionamento, apresentando uma série de situações, e num determinado momento dessa catequese ele diz, eu preciso dizer quase que tremendo, a maior necessidade da igreja é de um perene Pentecostes, de uma experiência cotidiana com Pentecostes, com o Espírito Santo. Essa também deve ser a nossa maior necessidade todos os dias, de que o Pentecostes aconteça na nossa vida a cada novo dia. E o Pentecostes em que visão? Exatamente essa do Evangelho, do envio, quando Jesus sopra o Espírito Santo sobre eles, mas também a do Pentecostes lucano, que a gente chama, né, de São Lucas, que é os Atos dos Apóstolos, onde São Lucas vai dizer que não foi só aquele andar de cima, aquele cenáculo que ficou cheio da presença do Espírito Santo, mas todos eles que ali estavam, que viveram aquele cenáculo, que viveram aquela experiência da novena de Pentecostes, nós vemos no texto literal que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, viver cotidianamente o Pentecostes, o Papa dizer que a igreja necessita de um perene Pentecostes, o Papa São Paulo VI, ele está dizendo exatamente isso, que nós precisamos cotidianamente nos manter cheios do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso cotidianamente me manter
cheio do Espírito Santo. Veja só, na época de um outro leão que reinava na igreja, Leão XIII, existiu uma freira numa pequena cidade da Itália. Eu já tive a graça de ir lá. Apesar de ser pequena, essa cidade é conhecida a cidade das 100 torres, porque lá tem 100 igrejas. Né? Uma cidade medieval, cercada por aqueles muros medievais, e ali nasceu uma mulher, não é? Uma menina, e depois se tornou, né, mulher, chamada Helena Guerra, conhecida como apóstola do Espírito Santo. E esta Helena Guerra, que hoje, graças a Deus, já está nos altares santificada, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, ela começou a sentir um movimento dentro dela, de algo que ela percebia que faltava naquelas épocas de grande combate espiritual que a humanidade vivia. No entanto, que se você for fazer uma leitura do tempo de Leão XIII, você vai perceber coisas que estavam acontecendo ali, de perseguição à igreja, e o Papa tem visão espiritual, ele vê a igreja sendo atacada, ele vê Satanás pedindo o século XX para tentar a humanidade, como foi no caso de Jó. Ele até tem um desfalecimento diante de uma visão tão tenebrosa que ele teve, e ele começa, depois que ele desperta daquele momento que ele teve, ele chama os que trabalhavam na congregação do culto divino naquela época, para que eles trabalhassem num exorcismo, para que fosse enviado para todos os sacerdotes em todo o mundo. E ele compõe uma oração que nós muito bem conhecemos e rezamos também no nosso dia a dia. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Foi Leão XIII que compôs essa oração. E essa professora religiosa, né, ela queria ir para os salesianos. Ela encontrou com Dom Bosco, e Dom Bosco falou: não, você vai fundar uma congregação, você não vai lá morar na minha casa não, Deus tem uma obra maior na sua vida, e Ele quer fazer algo maior. E Dom Bosco chamou, porque ela escrevia cartas para Dom Bosco, de caneta de Deus. A mão dela está lá, preservada, né, em Lucas, a relíquia da mão dela, porque ela escreveu 72 livros, né? E a maioria deles sobre o Espírito Santo, e ela começou a escrever cartas para o Papa Leão XIII, dizendo para ele que ele precisava chamar a igreja de volta para o Espírito Santo. Ela chegou a ousar dizer assim: a igreja faz muitas novenas, isso não é ruim, para os santos, até para a Santa Mãe de Deus, mas aquela única que foi pedida pelo Salvador, ela não é feita mais na igreja, a novena de Pentecostes. E ela intui que para a renovação da face da terra, nós devemos rezar permanentemente a novena de Pentecostes. Eu fiz agora a novena de Pentecostes que ela escreveu, é uma riqueza de espiritual, de espiritualidade, de sinais, de coisas muito preciosas que nós devemos aplicar à nossa vida. E aí ela pediu que o Papa convocasse a igreja a rezar, pedindo o Espírito Santo numa novena. Depois ela insiste com o Papa, e ela nem sabia da visão que o Papa havia tido, e ela nas cartas fala para o Papa da perseguição, daquilo que o Papa está vendo, do espírito mal que está atacando a igreja e os cristãos. E aí ela insiste tanto que o Papa escreve a primeira encíclica ao Espírito Santo. E na virada do século, ele consagra o século XX ao Espírito Santo. No século XX, no ano de 1967, numa cidade dos Estados Unidos chamada Duquesne, numa universidade dedicada ao Espírito Santo, começou um movimento carismático na Igreja Católica. Isso é um sinal. Deus responde às orações. E nós precisamos nos manter
nessa experiência de Pentecostes. Agora, o leão do nosso tempo, 14, hoje ele fez uma homilia belíssima, profundíssima. Depois você procura lá no site do Vaticano. E ele diz assim, né, citando, claro, o pai espiritual dele, Santo Agostinho: este é o dia solene em que, depois de sua ressurreição e depois da glória de sua ascensão, Jesus Cristo, nosso Senhor, enviou o Espírito Santo. Aí continua agora Leão: também hoje renova-se o que aconteceu no cenáculo, como um vento impetuoso que nos agita. Não é agitação interior, mas nos tira da acomodação. Um vento impetuoso que nos agita, como um estrondo que nos desperta. Ele está narrando o que aconteceu lá no cenáculo, como um estrondo que nos desperta, como um fogo, línguas de fogo, que nos ilumina. Desce sobre nós o dom do Espírito Santo. Continua o nosso leão. Como ouvimos na primeira leitura, o Espírito realiza algo extraordinário na vida dos apóstolos. Após a morte de Jesus, eles se enclausuraram no medo e na tristeza, mas agora eles recebem finalmente um olhar novo e uma inteligência do coração, que os ajuda a interpretar o que havia acontecido e a fazer a experiência íntima da presença do ressuscitado. O Espírito Santo vence o medo. O Espírito Santo quebra as correntes interiores. O Espírito Santo alivia as feridas. O Espírito Santo unge-os de força e lhes dá a coragem de sair ao encontro de todos para anunciar as obras de Deus. Coloca a mão no coração e diga: eu quero, Espírito Santo, nessa solenidade, fazer essa experiência. Me dê a graça de ter um olhar novo, uma inteligência do coração, que me ajudará a interpretar os acontecimentos e fazer uma experiência íntima da presença do ressuscitado. Espírito Santo de Deus, vença o medo na minha vida, quebra as minhas correntes interiores, alivia as minhas feridas, unge de força, unja-me de força e me dê a coragem de sair ao encontro de todos para anunciar as obras de Deus. Amém. Eu creio, pode aplaudir a obra que Deus está aí realizando na sua vida. Então o Espírito Santo é esse que faz acontecer na nossa vida esta obra de edificação. Nós precisamos nos manter cotidianamente no Pentecostes, nesse despertar, exatamente para nós vivermos essa experiência. Veja só, São Cirilo de Alexandria, ele vai falar do Espírito Santo, ele vai dizer assim: vês como o Espírito transforma noutra imagem aqueles em quem habita? Facilmente ele os faz passar do amor das coisas terrenas à esperança das realidades celestes, do temor e da indecisão à firme e generosa fortaleza de alma. Foi o que sucedeu com os discípulos, animados e fortalecidos pelo Espírito. Então, viver o Pentecostes na nossa vida é exatamente fazer essa experiência de um Deus que vai me edificando, me transformando, me santificando, me fazendo viver a vida no Espírito, a vida interior, a eternidade começada aqui. Há o processo contínuo de conformar a nossa vida a Cristo, para que nós cheguemos. Vamos lembrar da homilia do início do nosso acampamento na sexta-feira. Aí nós vamos chegar naquele nível do apóstolo Paulo, da carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Paulo vai dizer: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Cristo só vai viver em nós se nós tivermos uma experiência cotidiana com o Espírito. Se nós vivermos em estado de graça, se nós buscarmos essa experiência profunda do Espírito Santo que nos
desinstala, que nos faz desapegar-nos da vida mundana. Olha só, Ele faz com que eles passem do amor às coisas terrenas à esperança das realidades celestes, do temor e da indecisão e a firme e generosa fortaleza de alma. É exatamente o trabalhar, o mover do Espírito Santo na nossa alma, na nossa vida. Claro, nós vamos ver o barulho dos carismas, tudo aquilo que o Espírito Santo concede, mas a obra principal, os carismas nós vamos ver aqui quando Jesus sopra o Espírito e os envia. Os carismas é para a graça da edificação dos nossos irmãos, onde nós vamos testemunhar no poder do Espírito para eles o ressuscitado, onde nós vamos ser enviados para que a graça de Deus atue em nós, como na segunda leitura, os carismas. Você prestou atenção? O envio, ele é exatamente para isso, irmãos. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidades de dons, mas o mesmo é o mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Então, os carismas, eles nos são dados em vista do bem comum. Eu recebi um testemunho ali na hora que eu estava lendo as intenções, eu vi que a última folha era um testemunho. Isso aqui é resultado de um carisma colocado a serviço. A serviço, veja só. A pessoa mandou dizer assim: padre, a sua bênção. Há uns 10 anos atrás eu alcancei uma graça. Meu filho e minha nora estavam tentando engravidar há mais de 2 anos. Numa missa do Clube da Evangelização, o Senhor profetizou que uma mulher estava tentando engravidar e não conseguia. Há 2 anos estavam tentando, mas que a partir daquele dia engravidaria. Eu tomei posse, padre, por ela. Logo depois, engravidou e agora já tem 3 filhos. Helena, Samuel e Júlia. Obrigado, Deus o abençoe. Regina está aí para dar glória a Deus pelos seus netos? Não sei, deixou aqui na secretaria, mas vamos aplaudir essa obra. O Espírito Santo, ele atua com carismas. Então ali teve o carisma da revelação e a graça do carisma da revelação fez com que o dedo de Deus, o Espírito Santo, tocasse lá naquele casal que não conseguia engravidar e eles engravidaram. Esse é o serviço que nós prestamos com a abertura do nosso coração aos carismas. Quando a gente, eu não preciso de carisma, a gente é egoísta, porque a gente só está pensando em nós mesmos. Eu quero os carismas para servir a vocês, o povo de Deus, porque é para isso. Os carismas é para serem colocados a serviço da igreja. A igreja, ela nasceu carismática, ela é carismática. Os carismas do Espírito atuam na igreja. E eu e você, ao entendermos isso, nós devemos querer sim, a partir desse Pentecostes, nos colocar a serviço lá na nossa comunidade e pedir a Deus que Ele nos use nos carismas. Eu tenho percebido que o Pentecostes tem sido também um lugar, um movimento, quando a gente celebra aqui esse acampamento na Canção Nova, de muita fecundidade. Neste acampamento eu recebi inúmeros testemunhos de mulheres que não conseguiam engravidar por diversas realidades, seja por problema no marido, seja nela, ou em qualquer outra circunstância, que vieram ao acampamento de Pentecostes e logo depois ficaram grávidas. Porque o Espírito Santo, ele traz fecundidade espiritual, mas também física. Eu recebi um testemunho hoje que, padre, a gente sabe que no credo niceno constantinopolitano vai dizer que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Eu não sei se a dona Maria, eu não lembro o segundo nome dela, uma senhora lá da Bahia, que veio me procurar para me dar um testemunho. Não sei se ela está aqui ou se ela já foi embora. O filho dela é de Brasília, está morando em Brasília, não sei se eles estão aqui. Aí ela me procurou para dizer o seguinte, que há 20 anos atrás, ela teve um infarto. E nesse infarto também, ela teve, junto com o infarto, né, deve ser uma ação dupla de coágulo que soltou das pernas, possivelmente em algum lugar. Então ela teve uma embolia pulmonar e um infarto. E diz ela que ela apagou e ela entrou num túnel branco e ela viu o marido dela, que já morreu. E ela ia correndo no túnel. Está aqui?
Tá onde? Ah, tá ali, ó. Não era isso? Ela foi correndo no túnel branco lá, atrás dele, nunca achava. Diz ela que parecia que tinha passado 4 horas. 4 horas. E ela não conseguia alcançá-lo. De repente ela gritou: Espírito Santo, vem em meu socorro. Ela voltou. Está totalmente curada. O médico falou: só pode ser obra de Deus. Há 20 anos atrás. O Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Além da vida no espírito, Ele dá a vida física. Ela clamou e na hora ela saiu do túnel e voltou. Aí ela falou assim: quanto tempo passou que eu estou aqui? Aí eles falaram: 3 minutos. Não é 3 minutos, mas o Espírito Santo agiu na vida dela. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: ah, meu irmão, eu preciso dizer para você uma coisa. A partir desse Pentecostes, você precisa todos os dias gritar por ele como ela gritou, como a Dona Maria gritou: vem Espírito Santo, me ajuda. Vem Espírito Santo, me ajuda, me santifica, me traz vida, não me deixa sucumbir na tentação, não me deixa voltar atrás, não permita que eu caia, me dê a graça da fidelidade, me usa na vida das pessoas. Balança a mão desse irmão. A partir de hoje, deste Pentecostes, você deve ter um relacionamento cotidiano com o Espírito Santo. Balança a mão desse irmão e diga: ele não é uma energia, ele só foi simbolizado por uma pomba, ele não é uma pomba. Ele não é fogo, ele só foi simbolizado pelo fogo. Fala para ele: só foi simbolizado pelo fogo. Balança a mão desse irmão. Ele é uma pessoa. Uma pessoa. E com pessoa nós nos relacionamos. Amém? Então você precisa se relacionar. Balança a mão dele. Você precisa se relacionar com o Espírito Santo todos os dias daqui para frente. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo? Você precisa falar com Ele. Você está entendendo? Você precisa pedir socorro a Ele. Fala para esse irmão: você está entendendo? Você precisa pedir graças para Ele. Você está entendendo? Se você precisa tomar uma decisão, você fala com Ele: me faça agora que o dom do conselho se manifeste na minha vida. Isso, fala para esse irmão aí. Você vai pedir que o dom do conselho se manifeste na sua vida. E você não vai tomar uma decisão da sua cabeça, mas orientado pelo Espírito Santo. Balança a mão desse irmão. Se acontecer alguma coisa e você não estiver entendendo, ou se você tiver somente uma visão superficial daquilo que está acontecendo, você vai dizer assim: Espírito Santo, me dê agora a graça da ativação do dom da inteligência, inteligere, para que eu olhe por dentro os acontecimentos de fora. Balança a mão desse irmão aí e diga: é isso, meu irmão. Continua segurando a mão dele. Esses dias eu falei, não sei se eu disse aqui, eu acho que Saint-Exupéry conhecia o dom do entendimento, da inteligência, que ele vai dizer lá no Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Aquilo que aparentemente, que é uma aparência superficial de um acontecimento, não é aquilo que Deus quer mostrar para nós. Eu tenho que adentrar, ver de dentro. Faz aí com seu irmão de novo, balança a mãozinha dele e fala: você vai nesse relacionamento, em alguns momentos, você vai dizer para Deus: Espírito Santo, eu preciso do dom da sabedoria, porque eu quero enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Eu quero experimentar o sabor das coisas do alto. Vai ter dia que você vai precisar pedir para o Espírito Santo. Fala, criatura. Vai ter dia que você vai precisar pedir para o Espírito Santo fortaleza. Fortaleza para suportar as provações, para vencer as dificuldades, mas também para vencer o mal e a tentação.
Segura a mão desse irmão e diga: eu te garanto que você dará muito testemunho se o Pentecostes for um estilo de vida que você vai viver daqui para frente. Coisas extraordinárias acontecerão na sua casa. Porque quando você chamar o Espírito Santo, ele vai encher todo aquele lugar, e não só você, mas todos os que lá estiverem experimentarão o vento do Espírito, o sopro do Espírito, o fogo do Espírito. E você vai ver conversões, você vai ver milagres, você vai ver sinais, você vai ver prodígios. Amém. A vida vivida no estilo Pentecostes, ser pleno do Espírito Santo todos os dias, nos dará a graça da perseverança final. Fica por um instantinho só de pé. Eu queria que você colocasse a mão na pessoa que está à sua direita. Se quiser colocar na cabeça, pode colocar, eu libero. Não vai dizer, vamos arrumar o cabelo que foi arrumado, não. Só coloca a mão, não precisa ficar balançando assim, não. Então peça agora que esse irmão receba o Espírito Santo, sem medidas, como foi naquele andar de cima. Eles ficaram repletos, plenos do Espírito Santo. Você vai pedir agora, você vai ser usado agora para a vida desse irmão que você está tocando nesse momento. Você vai pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, vem agora e transforma, vem agora e preenche, vem agora e restaura, vem agora e faça a sua obra, realiza a sua obra na vida desse meu irmão. Faz aquilo que ele mais necessita, Espírito Santo, que ele não vá embora sem a graça que ele veio buscar, especialmente sem a sua presença manifesta na vida dele. Faz agora, Espírito Santo, batiza agora, Espírito Santo, com fogo esse meu irmão. Se essa é a última hora, se é como a parábola daquele operário da 10ª hora, se é o último momento, faz na vida desse irmão, por favor, Espírito Santo. Eu te peço humildemente, o Senhor conhece, o Senhor sabe a obra que ele mais necessita. Eu te peço isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Se ele precisa de uma cura, que a cura aconteça. Se ele precisa de um milagre, que o milagre aconteça. Se ele precisa de uma libertação, que a libertação aconteça. Se ele precisa de uma resposta, que uma resposta aconteça. Se ele se abre aos carismas, que os carismas se manifestem. Mas que a partir de hoje ele nunca mais seja o mesmo, e o estilo de vida desse irmão seja o Pentecostes, viver todos os dias repleto do Espírito Santo. Amém. Agora segura na mão desse irmão, levanta a mão dele e canta essa canção. Feche os seus olhos. Espírito Santo repousa. Vem repousar, Espírito Santo, aqui, vem. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Peça para ele: Espírito Santo. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre. Solta a sua voz na linguagem do Espírito. Ora em línguas, ora. Ora. Desperta a nossa vida espiritual, Espírito Santo. Desperta o nosso relacionamento contigo, com o Pai, com Jesus. Realiza em nós, na nossa alma, a ativação do dom da piedade, do temor de Deus. Faz agora, Espírito Santo, que nós sejamos
tocados e seja ativado o dom da ciência na nossa vida. Manifesta todos os carismas de serviço na vida deste povo. Faz com que cada um de nós saiamos do nosso lugar de comodismo. Provoca em nós aquilo que o Papa Leão disse. Faz com que esse incômodo, faz com que esse movimento nos retire da acomodação. Realiza na nossa alma, no nosso interior, na nossa vontade, no nosso desejo, na nossa vida espiritual, na nossa vivência sacramental. Faz no nosso contato com a palavra. Faz o nosso relacionamento com a Virgem Maria, na forma de nós vivermos a Eucaristia. Faz, Espírito Santo, faz com que tudo seja renovado, transformado, avivado, tocado pela sua graça, tocado pela sua presença. Realiza essa obra, Espírito Santo. Iria labari, alabari, alabari, ele manda labari, ele nana marada, shiri alabananda, shiri cantara, shiri cantara. Canta, canta, sobre nós, sobre todos nós. Sobre todos nós, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Quantos aqui se sentem repletos do Espírito Santo? Levantem a mão. O Pentecostes aconteceu na sua vida. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.